Olá, estamos começando hoje o nosso estudo em si agora realmente do livro de Apocalipse, Apocalipse revelado. Nós vamos estudar capítulo por capítulo. Você está com a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia hoje, capítulo 1º, muito bem. Então nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 1º, que afinal, os 3 primeiros capítulos são históricos, não tem muito o que comentar, mas vamos fazer algumas observações a respeito do livro. O título do livro, né? Revelação de Jesus Cristo, seria o mais correto, mas normalmente usa-se Apocalipse de João. Né? Título do livro, Revelação de Jesus Cristo. O processo dessa revelação, como isso foi feito? Nós vemos a parte B do primeiro versículo, do capítulo 1º, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, ou seja, Deus, Cristo, diz isso para os seus servos lá na terra, lá, a sua igreja que está lá. Né? Porque quando perguntam, Jesus, quando é que você vai restaurar todas as coisas? Diz, olha, isso está reservado ao Pai. Ao Pai. Então, pô, muito bem, chegou aqui, Deus botou uma palavra. Entendeu? Em Apocalipse. Vocês lembram disso? Senhor, quando é que vai restaurar todas as coisas? Lá os discípulos, lá ao lado de Jesus, disse, olha, isso não compete. Né? Mas só o Pai, nem a mim, só o Pai. Pois agora é o Pai, chegou. Meu filho, diz lá para o seu servo, lá para a tua igreja lá, né? Manda o anjo lá, mandar uma mensagem lá, o que nós vamos fazer, porque afinal Deus entregou o juízo todo o juízo do mundo ao Filho. O que nós vamos fazer daqui uns dias, ok? Muito bem. Depois está aqui. O resultado dessa revelação, João atestou, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Porque João escreveu, né? Isso é passado, escreveu. Então ele atestou, é verídico mesmo aquilo, é verdadeiro naquilo que ele falou. Muito bem. Aí as bem-aventuranças para aqueles, né, que receberam essa mensagem e os cumpriu, ou queriam cumprir, ou queriam, né, viver uma vida diferente. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Qual? Do capítulo 6 ao 19. E guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito bem. Né? Próximo. Então isso aqui é dado extraordinário. Isso aqui, Jesus está para voltar. Né? Muito bem. Mas eu já expliquei que ele virá em 2 momentos. Ele virá mesmo lá no segundo advento, quando ele virá para libertar Israel. Porque no primeiro, o arrebatamento da igreja, na verdade, ele nem virá, ele ficará lá. A igreja é que vai para lá. Ele levará a igreja trasladada para onde ele se encontra, nos céus. Ok? Muito bem. No versículo 4 ao 6, nós vemos aqui uma saudação, uma doxologia. Doxologia é uma palavra, né, expressada em forma de louvor a respeito de alguém. Entendeu? Ou que lhe atribui honra, glória, mas alguém, não é a si próprio, é outra pessoa, exatamente que João anota aqui, a respeito de quem? De Cristo Jesus. Né? Nós temos o versículo 7 e 8, que vai falar sobre o tema e o sumário, breve, o que vai acontecer. Versículo 7, eis que vem com as nuvens, ou seja, no advento, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Veja bem, advento, isso aqui não é arrebatamento da igreja não, advento, né? Quem traspassou Jesus, não foram lá, os romanos estavam lá, ou seja, o povo, o gentio, né? E quem foi que levou Jesus lá para ser crucificado, para ser morto? Os judeus, entendeu? Não foi a igreja não, os judeus. A igreja se converteu depois, a partir de Pentecostes. Começou, né, a era da igreja. A nova aliança. Entendeu? O versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa citação aqui é dada a Cristo Jesus. O alfa e o ômega. Então os dois são, né, assim como o Espírito Santo, forma a Trindade. Entendeu? Como é linda essa palavra aqui. Versículo 9. A situação de João, que se encontrava lá em Pátimos. Versículo 10, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia é esse? Domingo, não é o sábado não, domingo, dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Primeira ordem. Você viu? Ou seja, ele recebeu uma revelação ali, né?
Visão. Escreve. Muito bem. Dos versículos 12 ao 16, nós temos aqui uma descrição, né, do Cristo exaltado. O Messias. Né? No linguajar assim, apocalíptico do Antigo Testamento. Ezequiel, Daniel, Isaías, né? Zacarias, né? E outros. Né? O Cristo. Tá? Porque ele tá em visão, ele está ali, ó, olhando os céus abertos e vendo Cristo lá. Entendeu? Coisa maravilhosa, né? Que visão linda. Tanto que quando ele viu isso aqui, ele caiu. Versículo 17 para achar. Quando o vi, porque eu tinha acabado de falar com ele, olha, escreve isso aí no livro, viu que você está olhando aí. Caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: porque aqui Jesus vai trazer uma palavra de encorajamento, né, para ele. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Deus agora pode ver que ele era assim. Né? Você vê que são a mesma pessoa. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, ou seja, pelas eras. E tenho as chaves da morte e do inferno. Tomou lá de Satanás, quando ele foi ali à cruz, ele ressuscitou ali, tirou. Aí agora nós temos, no versículo 19, uma nova ordem para ampliar, né, a escritura, a mensagem, o livro. Escreve, pois, das coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, a primeira mensagem que ele direcionou à igreja a respeito da perseguição presente e o advento, né, do final da história da humanidade, certo? No versículo 20, ele vai trazer umas... João havia visto ele lá com 7 estrelas e 7 candeeiros nas mãos. Então, ele vai explicar para João o que era aquela simbologia. As 7 estrelas, né, são os anjos das igrejas. Quer dizer, então, que cada igreja tem um anjo da guarda? Não. Anjo, a palavra grega quer dizer... A palavra grega, angelos, quer dizer mensageiro. Né? Então, as 7 estrelas, naquele primeiro momento, que a mensagem era para aquelas 7 igrejas, que nós vamos comentar no próximo vídeo, capítulo 2 e 3. Então, eram quem? Os pastores dessas igrejas. Os presbíteros, diáconos, anciãos, títulos da liderança da igreja, do líder da igreja. O dirigente daquela igreja. Aquela pessoa responsável para ensinar a igreja a respeito da palavra de Deus. Certo? É essa pessoa. Se aquela pessoa era fiel à mensagem do Evangelho, como os pastores de Esmirna e Filadélfia, parabéns. Jesus não teve o que falar. Em contrapartida, as outras igrejas, as outras 5, lamentavelmente, o pastor, o líder daquela igreja falharam, né, na genuidade do Evangelho. Haja visto os problemas que lá tinham. Mas nós vamos ver no vídeo seguinte. Entendeu? Então, veja bem, então é isso. Não é anjo. Não, se tem um anjo da guarda, não existe isso. É o líder daquela igreja. Se ele for fiel ao Evangelho, a igreja estará vai ser, com certeza não vai ficar ninguém no arrebatamento. Mas se ele, lamentavelmente, não fosse uma pessoa de uma idoneidade espiritual elevada, vai ficar muita gente, inclusive ele também. Né? Então, as estrelas são os líderes das igrejas. Né? Aquelas pessoas, né, que ensinam, que transmitem o Evangelho. E os candeeiros, exatamente, a igreja local. Né? Porque aqui não é a igreja universal mística, não, isso aí se chama corpo de Cristo, mas é a igreja local. Aqui, especificamente, está lá, feito menção das 7. Né? Então, a igreja local, a comunidade local, ou seja, a igreja visível. Certo? Então, muito bem. Então, esse primeiro capítulo, eu creio que você, ao terminar, que você, nossa, está tudo explicadinho. Né? Muito bem. Eu quero dizer também que, como ele disse assim, depois dessas coisas, nós hoje, a igreja hoje sofre nesse mundo afora. Há países aí que, nesse momento, cristãos estão sendo mortos. Porque lá, o regime do país, totalitário, né, ele massacra, ele persegue os cristãos.
Não sei por que esse ódio contra cristão. Se tem todas as outras religiões lá também. Mas o cristão, todo lugar, ele é perseguido, né, pelos esses governos totalitários. Por quê? Porque é o único que transforma a pessoa. E quando o evangelho chega no coração, você já não aceita mais aquela submissão cega, né, aos assintes dessas pessoas meramente egoístas, né, carnais, né? Entendeu? Então os cristãos são... E olha que os cristãos só pregam o quê? A paz e o amor. Inclusive oram por essas pessoas. Mas isso incomoda, né? Porque o que está por trás desses líderes aí, totalitários, é exatamente o inimigo, Satanás. Sabia disso? Satanás. Oprimindo o povo. Né? Oprimindo. Então o evangelho, ele quando chega, ele gera o quê? Liberdade. Né? Mesmo que o cidadão esteja naquele país fechado, como temos muitos de nós lá, morrendo até, né? Mas ele está livre para se encontrar com o seu Salvador. Né? Jesus disse, antes temer aquele que pode lançar a sua alma no inferno, não tema aquele que pode te matar, né? Te dar uma facãozada, cortar, te degolar, te dar um tiro na nuca e você cair. Não tema essas pessoas não, mas antes o outro, aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Entendeu? Então nós devemos orar por esses irmãos, assim como a igreja era conclamada a orar também para aqueles irmãos, para fortalecê-los, para que não viessem a serem seduzidos pelos encantos das vantagens do Império Romano, de César, de Domiciano. Entendeu? Então é isso aí, nesse primeiro capítulo. Que Deus te abençoe na compreensão da palavra de Deus. Até o nosso próximo vídeo.